A liberdade de expressão tem limite? E quando as opiniões são expressas nos meios digitais, isso muda? Para falar um pouco sobre essas questões e como a política pode se beneficiar ou não da tecnologia, eu converso com o publicitário e especialista em marketing e comunicação política, Márcio Lemos, e com a jornalista e estrategista digital, Rayane Moreira. Sejam bem-vindos aqui ao Alesp Cidadania. Muito obrigada pelo convite. Bom, para começar, então, Rayane, que está aqui conosco de forma presencial, já fala um pouquinho para a gente sobre essa liberdade de expressão. Todos nós temos, mas ela também tem limite? Olha, tem que ter limite. A liberdade de expressão, ela vai até onde isso é acompanhado de forma responsável, de forma verdadeira, e quando isso reflete um posicionamento meu que não ofende a terceiros, que não ultrapassa limites ali, seja de uma boa convivência, limites de verdades. Essa liberdade de expressão não pode ser confundida com o ato de eu poder falar o que eu quero, sendo que se o que eu quero falar expressa preconceitos, discursos de ódio ou reverbera mentiras, fake news, enfim, isso não pode ser considerado liberdade de expressão. Então, tem que se ter um limite, inclusive nas plataformas digitais. Márcio, fala um pouquinho para a gente sobre isso também. É isso. Olá, Priscila. Olá, toda a equipe da Rede Alesp, Rayane. E é exatamente isso. Existe uma máxima que diz que a liberdade de expressão, a sua liberdade, ela termina onde a do outro começa, né? Então é muito importante salientar que o que não é liberdade de expressão? Racismo não é liberdade de expressão, preconceito não é liberdade de expressão, crime verbal não é liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão que a gente fala aqui é poder falar o que você pensa, do jeito que você pensa, sem ferir a integridade e a moral da outra pessoa. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que saber, entender, principalmente quando o assunto é internet, né? Que é onde você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser, até certo ponto. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a liberdade de expressão nunca pode ser e nem vai ser confundida com crime de palavra. Nós passamos por um período que esse limite ele ficou, ou seja, ficamos sem limite, né? Na verdade, as pessoas falavam o que queriam uma das outras, traziam ofensas, inclusive cometiam crimes, né? Que hoje nós temos leis que punem pessoas que cometem esse tipo de crime, mas antes isso não havia, então a gente ficou meio que a terra sem ninguém, né? Sem dono, todo mundo fazia o que queria. Foi uma época bem difícil. Conta pra gente que eu tenho certeza que você acompanhou esse período. Exatamente. Parece que quando as pessoas estão atrás de uma tela, de um computador, de um celular, elas se empoderam e acham que têm o direito de falar qualquer coisa, mesmo que isso afete negativamente uma outra pessoa. A gente já viu casos, por exemplo, de fake news que foram disseminadas nas redes sociais que culminaram na morte de pessoas. Então, assim, é um ato que começou ali numa rede social e que acabou com a vida de alguém, uma família ficou desolada. Então, antes, isso ainda não tinha esse controle, não tinha esses estudos, não tinha essa legislação. Hoje, felizmente, há propostas, inclusive das casas legislativas, como a Alesp, para combater esse tipo de episódio, esse tipo de crime. E há também uma legislação cibernética que, felizmente, pune esse tipo de atitude. Por quê? Porque a internet, como você falou, não é terra sem lei. O que eu publico, o que eu reverbero, o que eu comunico é de minha responsabilidade. E se eu faço dessa rede social um caminho para disseminar notícia falsa, um caminho para acabar com uma pessoa, difamar uma pessoa, isso precisa ser responsabilizado. Márcio, fala um pouquinho para a gente até dessas leis, né? A legislação, quanto avançou nos últimos anos? Complementando o que a Rayane disse, exatamente a Alesp, por exemplo, em 2020, começou com uma proposta para combater as fake news, né, as mentiras da internet, e hoje existe uma grande discussão na Câmara dos Deputados, no Congresso, sobre a PL das fake news, né, que regulamenta a internet no contexto geral, e ela acaba esbarrando nisso que a gente começou falando, sobre liberdade de expressão e crime tecnológico. Então, principalmente durante as campanhas eleitorais que foram se passando, 14, 16, 18, as pessoas entenderam que precisavam de algumas regulamentações para combater fake news. Porque, como a Rayane disse, a fake news ela tomou tantas proporções
que as pessoas não entendiam a dimensão daquilo, que culminaram na morte de outras pessoas. Fake news que prejudicam alguém dizendo que tal pessoa roubou, na verdade a pessoa nem sabia, pegar a foto de alguém e divulgar de forma ilegal e mentirosa. Então, assim, durante o processo dos anos, eu acho que principalmente com as campanhas políticas, foi percebido a necessidade de criar regras para o tipo de comunicação digital e criar mecanismos de entender o que são as fake news, como combatê-las, identificar de onde elas vêm. Ainda é uma coisa que está em processo, tá? Porque hoje em dia, por exemplo, o WhatsApp, você não tem um controle total de onde as mensagens estão vindo. Você ainda precisa de entrar com ações judiciais, ações legais, para poder percorrer as mensagens até chegar na primeira pessoa que espalhou aquilo, mas a gente está no caminho, num processo de debate que a gente deve ter o resultado aí ainda esse ano, antes das eleições do ano que vem. Era até isso que eu ia perguntar em relação às mensagens que são trocadas, porque quando a gente fala de opiniões que são colocadas nas redes sociais, ali, por exemplo, Instagram, que é aberto ao público, né, qualquer pessoa lê, é uma situação, mas tem as mensagens que são enviadas no particular. Como fica essa questão? Olha, quando são nas redes sociais, está ali, como você falou, aberto ao público. No WhatsApp, esse controle é muito, porque você não tem como saber a origem da mensagem e acaba que essa disseminação, ela é muito rápida. E há, inclusive, grupos que são articulados, coordenados, muitas vezes, para disseminar conteúdos políticos errados, errôneos ou mentirosos. Isso acontece muito em campanha eleitoral, como o Márcio frisou aqui. Por quê? Porque muitas vezes é utilizado como forma de atacar o seu adversário, que obviamente não é a melhor forma, porque disseminar conteúdo falso nunca será a melhor estratégia para fazer alguém ser eleito ou chegar ao poder. Então o WhatsApp tem essa dificuldade por conta das origens e do controle dessas mensagens. E aí chega uma mensagem, muitas vezes essas notícias falsas, elas vêm manipuladas, elas vêm ali fantasiadas de notícias verdadeiras, e a população que às vezes não consegue identificar que aquilo ali é um conteúdo noticioso falso, repassa a informação e aquilo ali vai conseguindo ter uma proporção cada vez maior. Então, precisa-se de estudos de especialistas em que consiga entender esse fenômeno, podemos assim dizer, e encontrar políticas públicas. E é importante a gente frisar aqui que o combate às notícias falsas não deve ser só do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, mas da sociedade como um todo, porque nós precisamos agir de forma ativa nesse combate, porque afeta a vida de todos nós. As redes sociais, as fake news estão no centro do debate e isso impacta a vida de todos os brasileiros e de todo mundo. Então, esse combate precisa ser da sociedade, dos poderes e nosso também. A gente pode, inclusive, tem formas de identificar notícias falsas, ou a maior dica é, se você desconfia, não repasse. Checa a informação, procura uma fonte verdadeira, veja se aquilo ali é de um portal confiável, por exemplo, é de um veículo de comunicação que tem credibilidade, qual é a data da notícia, ou seja, tem formas ali de você identificar se aquilo dali é uma fake news ou não. Uhum. E para complementar, a Rayane falou aí sobre a campanha que a gente chama de campanha negativa, né? Que é quando você denigra a imagem de um candidato. Isso não só não pode, como é crime, e é crime já por lei. Então, se algum político estiver fazendo uma comunicação negativa contra outro e for identificado que aquilo veio de uma base eleitoral, a justiça pode acabar com toda a parte de comunicação, fazer zerar, e dependendo do grau, pode até ir dar uma reprovação da campanha dali para frente. Então, a campanha negativa ela é criminosa, ela não pode acontecer. Fica até uma dica aí para quem for fazer campanha no próximo ano. E a Rayane complementou sobre a questão da participação da sociedade no combate às fake news, que também é muito importante. E a gente, né, que somos comunicadores, nós comunicadores de marketing digital e comunicação política, temos aí uma grande responsabilidade, que é de trabalhar no combate e na disseminação da verdade quando acontece uma fake news, né, que a gente sempre fala de gerenciar crises para combater esse tipo de comunicação falsa e mentirosa. Ô, Márcio, até a questão, né, de crime, né, como você comentou, tanto é de quem criou aquela informação,
seja da equipe de criação, a equipe que faz parte ali da campanha política, mas também do próprio cidadão que enviou para outra pessoa. Ele também pode ser criminalizado por ter passado essa informação, não é? Exatamente, ele pode ser criminalizado. Se identificar que esse cidadão ele fez o ato de passar essa informação para frente, compartilhar, citado ele vai ser levado ao julgamento para entender por que daquilo, e aí, lógico, ele tem direito de se defender, mas ele vai ter uma passagem pela justiça para explicar de onde veio aquela fake news, e aí que eu falo, né, essa corrente, ela tem um início, e por mais que seja muito complexo identificar, existem mecanismos dentro da própria Polícia Federal, da Divisão de Crimes Cibernéticos, que eles conseguem chegar nos precursores das notícias de uma forma aí, indo de ponto a ponto, de onde essa notícia veio, por onde ela passou. Então, assim, fake news é crime, e principalmente no processo de campanha eleitoral, é uma coisa que deve ter muito cuidado, como a Rayane falou, antes de divulgar uma notícia, cheque para ver se aquilo é verdade ou não. E é importante a gente frisar, só fazendo um adendo ao que o Márcio falou, a questão de que quando um candidato divulga uma fake news, isso tem um efeito reverso para si, porque o eleitor não é bobo. E aí, a partir do momento em que esse conteúdo noticioso é esclarecido, é mostrado que era errôneo ou que foi, em algumas vezes, proposital, o candidato, o pré-candidato, vai perder sua credibilidade. E outro parênteses é com relação a esse movimento, esse fenômeno que tem ganhado grandes proporções nas redes sociais, é que no ano passado foi feito um acordo entre a Justiça Eleitoral Brasileira e as plataformas digitais. E a Justiça Brasileira Eleitoral teve eram centenas de alertas diários de fake news que recebiam. Então, assim, são proporções que estão sendo tomadas, há medidas de combate, mas ainda precisa acontecer um debate mais amplo da sociedade e, na minha percepção, essas punições precisam ser cada vez mais rigorosas, porque fake news impacta na democracia, todo mundo perde. A democracia perde, o eleitor perde, que não consegue identificar ali qual é a informação credível, a imprensa também muitas vezes perde, que aí acaba sendo, a sua notícia acaba não tendo o mesmo alcance, a mesma audiência que a notícia falsa, enfim, a sociedade como um todo perde. Então, o combate às fake news realmente precisa ser da sociedade como um todo. Você citou sobre algumas medidas, né, do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, na última eleição, que tomou em relação às fake news. Então, pedindo que as pessoas fizessem as denúncias, criando canais para denúncias, aplicativos para que as pessoas, quando vissem alguma notícia ali circulando, pudessem checar essa informação para saber realmente se é verdade ou não e pudessem fazer a denúncia caso fossem, então, mentirosas. Essas medidas, além das punições também, né, porque foram multas aplicadas, você achou que já teve algum resultado? Porque quando a gente vê que um grande número de denúncias foram registradas, não significa que no ano anterior isso não aconteceu, é que esse ano os canais existiram, foram criados. Isso significa que a gente tem, então, onde denunciar e por isso as denúncias aumentaram. Você acha que isso ajudou também a segurar um pouco as fake news? Tivemos menos fake news em comparação às eleições anteriores? Olha, as pessoas tomaram mais conhecimento e mais consciência de que esse ato poderia gerar punições sérias para si. Além disso, as plataformas, em parceria com a Justiça Eleitoral, criaram, como você falou muito bem, mecanismos de fácil acesso. Então, a população passou a ter meios que denunciaram, e eram vários, por telefone, pela própria rede social, canais específicos para isso. Então, o que percebe-se é que é um fenômeno que está crescendo cada vez mais e que os órgãos de controle, as redes sociais, as plataformas digitais, os especialistas, as casas legislativas e os demais poderes da sociedade, eles estão voltando a olhar para isso e criando mecanismos, políticas públicas de combate. E cada vez em que esses crimes são responsabilizados, são penalizados, passa uma mensagem de que, olha, nós estamos de olho
E isso aqui você pode responder se você fazer tal conduta. Então, a pessoa começa ali a ver que realmente funciona na prática. Não é só teoria, não é algo abstrato. Aquilo ali realmente tem uma punição e quem faz, comete esse tipo de crime, tanto o autor quanto quem compartilha notícia falsa, pode ser penalizado. Então, eu acredito que contribui muito esse acordo dessas plataformas com a justiça e também essas ações dos legisladores, como, por exemplo, aqui na Casa Legislativa Alesp, os outros órgãos de controle, os outros poderes, contribuem e têm contribuído muito, porque cada vez que uma política pública, uma ação, uma iniciativa, uma proposta é voltada para isso, está mostrando para a sociedade que é um problema sério e que o mundo como um todo está de olho nisso e tem muita gente se mobilizando para combater e para tentar minimizar ao máximo os efeitos que esse fenômeno das fake news pode trazer na vida da gente. Márcio, você como especialista na área e também muito próximo aqui à Alesp, ao trabalho dos legisladores, comenta um pouquinho para a gente, porque você acompanhou, né, de perto até o trabalho do combate à fake news aqui dentro da Alesp. Conta um pouquinho para a gente como foi essa articulação entre os parlamentares, porque houve sim uma mobilização entre os deputados, né? Uma grande maioria queria realmente extirpar essa questão da fake news e criar realmente mecanismos para que essa prática fosse realmente banida. Exatamente. A Alesp entendeu que a crescente da fake news era prejudicial, porque a gente precisa de entender que não é só prejudicial a nível de conhecimento das pessoas, ou a nível de descredibilizar alguém, mas até a nível de impedir que a população tenha uma informação certa do que está acontecendo. Impedir que a população saiba dos benefícios, saiba dos serviços, saiba de tudo que ela pode ter acesso dentro do poder público no contexto geral. Então, a Alesp, os deputados perceberam isso, criaram um mecanismo conjunto para poder combater fake news e, principalmente, aprimoraram, né, os canais de comunicação ao longo aí dos 2 últimos anos, para ampliar a qualidade da informação que era passada, que é passada, né, para o público em geral. Então, as redes sociais modificaram a metodologia de comunicação, a imprensa, a própria TV Alesp passou por uma grande reformulação, né, que ficou mais digital, mais presente. Então, tudo isso influencia positivamente a chegada da comunicação nas pessoas que realmente precisam daquilo, porque senão o processo de fake news, o processo do pós-verdade, né, o processo de descaracterizar uma informação correta, acaba prejudicando muito as pessoas na sua grande maioria. Então, por isso que eu falo, a gente hoje não combate só a fake news, a gente combate a fake news, combate a desconstrução da verdade, que é o pós-verdade, né? É quando uma notícia ela é passada de uma maneira deturpada por alguém que quer descredibilizar aquilo. E hoje a gente combate isso como? Com a parte judicial, que é muito importante, e com a parte da comunicação efetiva positivamente, que aí é um trabalho mais dos profissionais de comunicação, como eu falei, a Rayane, a gente trabalha com essa parte, tem uma grande responsabilidade, que é de criar mecanismos inteligentes, criativos, que levem a informação de forma concreta e verdadeira para as pessoas. A gente pode falar em gerenciamento de crises? Sim. Porque uma fake news pode afetar a imagem de alguém, a reputação de alguém, a vida profissional, a vida emocional, a vida familiar. Então, a gente que trabalha com isso, eu particularmente já gerenciei várias crises que foram em decorrência de fake news, de notícias falsas. Crises que afetaram instituições públicas ou agentes políticos. E aí, para você combater uma notícia falsa, requer planejamento, estudo, conseguir ter uma visão global, o impacto que aquilo ali está sendo e os meios que estão sendo utilizados para aquilo. E aí, quando a notícia falsa surge, aquilo ali começa a tomar uma proporção, você não tem o controle do caminho que aquilo ali surgiu. Então, para você fazer um gerenciamento de crise, requer muita estratégia e precisa ser um trabalho profissional. Porque o gerenciamento de crise, ele faz com que a imagem daquela instituição, a reputação, seja de um órgão público, seja de um agente político, seja
menos prejudicado o máximo possível. Então, a gente tenta minimizar esses danos o máximo possível. Então, as fake news, elas atrapalham a vida como um todo, sim. Seja para o agente político, seja para a sociedade, como o Márcio muito bem colocou, a questão que a sociedade não tem acesso à informação correta, seja para a imprensa, que muitas vezes tem a sua notícia ali descredibilizada por conta de algo deturpado, que alguém pegou e aí quer mostrar de uma forma manipulada. Então, todos os setores da sociedade são afetados por esse problema que, felizmente, a gente tem caminhado aí no rumo para combater esse tipo de coisa. Márcio, nós estamos aqui... Só para contribuir aqui, claro. Da Priscila, que a gente ainda agora, né, vive um processo, mais uma vez, de mudança tecnológica, de uma mudança na era digital, que a gente tem as inteligências artificiais entrando dentro do cenário de comunicação muito forte. Então, inteligência artificial que cria mecanismos de voz, inteligência artificial que produz imagens a partir de textos. Então, tudo isso também vai corroborar para que a gente tenha cada vez mais mecanismos, como eu disse, inteligentes, criativos, junto com a justiça para combater esse processo de desinformação que é uma batalha digital no sentido de encontrar as pessoas que fazem isso e tirar elas, de fato, da rede social aí. E a minha pergunta para os dois agora, começando pelo Márcio, né, depois para a Rayane, o erro, ele é possível, isso pode acontecer, as pessoas erram, isso é natural, é normal. Quando isso acontece, o que fazer? Assume-se esse erro, até inclusive publicamente, nas redes sociais, pede-se desculpas, enfim, ou deixa-se cair ali, o tempo faz que as coisas se esqueçam, com que a gente resolve esse problema. Primeiro, então, o Márcio, depois a Rayane. Isso é um processo que a gente chama de gerenciamento de crise, né? Primeiro, existe um grande estudo sobre o que está acontecendo, o que foi esse erro, o que aconteceu dentro desse processo, até o ponto de trazer uma impressão muito ruim daquele político ou candidato, enfim. Depois fazer um estudo estratégico de como isso está sendo colocado na internet, como as pessoas estão tratando esse problema. E aí a gente começa a definir as estratégias pós o estudo, né? Então, por exemplo, identificou que é um erro, que dá para a gente criar um texto para a pessoa falar, enfim, a gente vale a pena assumir esse erro publicamente. É muito simplório eu falar assim, dá para falar ou não dá para falar. Todos os processos têm um quê atrás que o estrategista, o comunicador, tem que saber a fundo o que está acontecendo, até onde aquela informação está indo, tudo o que está acontecendo por trás desse período de crise, né? Existem erros que podem ser retratados, né? E existem coisas que não dá para ser retratadas, existem coisas que realmente são muito aquém do que só uma estratégia de comunicação pode resolver. Mas, no geral, Priscila, é isso. Nós, como comunicadores, como estrategistas, temos que identificar tudo que está acontecendo em volta de um processo de crise e aí traçar uma estratégia a partir de vários pequenos pontos, né? Seja para poder assumir esse erro publicamente, ou seja, para tentar esquecer o assunto, vamos colocar assim. Exatamente, como ele falou, o diagnóstico é muito importante e é importante também a gente saber definir o que é um gerenciamento de crise ou não, porque como a gente vive nesse meio, tem vários assessorados, a pessoa chega pra gente e fala, ai do céu, entrei numa crise aqui, quando você vai avaliar, não é a proporção que a pessoa passou. Então, não há uma crise instalada ainda. Há ali um princípio de crise que você consegue conter com atitudes, com pronunciamentos e etc. E há também crises que se instalam por falta de informação. E eu vou dar aqui um exemplo que eu já passei na minha experiência como comunicadora. Uma vez um serviço foi suspenso de um órgão público que nós assessoramos, em decorrência das chuvas, ou seja, máquinas pesadas não conseguiam fazer trajetos para executar esse serviço em decorrência porque as estradas estavam alagadas por conta da chuva. Ou seja, é um problema da natureza, a gente não consegue, ultrapassa além da estratégia, etc. E a população não sabia, então achava que aquele órgão não estava prestando serviço corretamente, que era irresponsabilidade daquela gestão, enfim.
os boatos que começaram a se instalar era isso. Então, a gente rapidamente detectando, através de um processo de gestão de respostas, que é ouvir a população, a gente explicou rapidamente que aquele serviço não poderia ser executado em decorrência do período chuvoso que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, ultrapassava engenharia, ultrapassava serviço de infraestrutura, ultrapassava estratégia de marketing, infelizmente estava impedido. Aquele trajeto não poderia ser executado pelos profissionais e pelas máquinas porque não passava. Então a gente explicou isso para a população através da imprensa, através das redes sociais, de uma forma extremamente clara, simples e objetiva, e a população compreendeu. Então muitas vezes você não pode prever uma crise, pode ali conter um princípio de uma crise por simplesmente ouvir a população, fazer uma gestão de resposta. O que as pessoas estão falando nas redes sociais do meu assessorado ou sobre mim? Então, esse olhar cuidadoso, essa escuta social faz com que você consiga conter crise, antecipar crise ou gerenciar crises da melhor forma. Porque se eu sei o que o meu público está falando sobre mim, é muito mais fácil eu encontrar mecanismos para me defender, para dar uma resposta ali verdadeira. E é importante falar a verdade. No gerenciamento de crise, fale a verdade. Não tente ali manipular fatos, não tente esconder, não tente falar mentiras, porque o seu discurso não vai ser coerente. E logo, essa narrativa vai ser descredibilizada pela população. Porque o eleitor hoje tem infinitos meios de checar se o que você está falando é verdadeiro. Então, em uma crise, se você for se pronunciar, fale sempre a verdade e de uma forma clara e simples. Porque se você utiliza uma linguagem em que uma pessoa não consegue entender, utiliza ali termos técnicos, como por exemplo termos jurídicos, em que a população não consegue compreender a sua mensagem, não houve comunicação. Comunicação é eu falar e o outro compreender. Se não há essas duas pontes aqui, se eu falo e a outra pessoa não compreende, não houve processo de comunicação. Então, gerenciamento de crise, fale a verdade, tenha uma escuta social, tenha uma estratégia, e eu sei que é difícil, mas mantenha calma ali, pelo menos no primeiro momento, mantenha calma, que é para você agir dentro da racionalidade, porque pode ser que, inclusive, dentro de uma crise, você ali com a emoção aflorada, gere outra crise, e aí isso toma uma proporção muito maior, e é muito mais trabalho para quem está aqui desse lado da comunicação, para ajudar a resolver o problema. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque tem mais dicas. E vocês estão vendo que não são dicas só para quem trabalha com política, não. Tem dicas para quem trabalha em todas as áreas, para manter aí o seu negócio funcionando da melhor maneira possível e principalmente a imagem nas redes sociais, a sua imagem, a imagem da sua empresa. Então aproveite aí todas as dicas, anote tudo e fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania e eu estou com o publicitário e especialista em marketing e comunicação política Márcio Lemos e a jornalista e estrategista digital Rayane Moreira. Bom, nós estamos falando sobre comunicação, rede social, fake news e também a comunicação nas redes sociais. O que a gente falou até agora remete um pouco à parte durante a campanha, o que fazer, mas tem o depois. Aí ganhei a campanha, já sou ali eleito, sou político, mas tem 4 anos para manter a sua imagem. Márcio e depois também Rayane, como fazer durante os 4 anos? As redes sociais, que hoje em dia para muita gente acaba sendo o principal veículo de informação, pode ser um lugar de, além de informação, transparência de mandato? Márcio? Não só pode, como deve ser, né? Eu costumo falar que a parte mais fácil de uma campanha política é fazê-la, né, e chegar aí até o resultado, a vitória, a derrota, e depois da vitória que começa realmente o grande desafio de qualquer político que virou ali um parlamentar, um prefeito, que é manter o público dele bem informado nos próximos anos de trabalho, sempre estar com uma rede social ativa, com informação clara, como a Rayane disse, verdadeira, e municiando as pessoas do que ele tem feito durante o dia a dia. Aí que mora o grande ponto, né, que o comunicador, o estrategista, trabalha ao longo dos 4 anos
para poder sempre fazer com que a população saiba que o voto dela valeu a pena. Porque as pessoas votam acreditando que aquele político vai fazer o que ele prometeu, e aí a gente entra mostrando para as pessoas o que ele está fazendo. Porque quando você entra, principalmente a gente agora no que vem vai ter campanha, né, de vereador e prefeito. Então quando você ganha lá, se elege, o político se elegeu, entrou aí para o cargo do executivo, virou prefeito, ele se depara com a máquina pública, se depara com processos, se depara com dificuldades, se depara com várias coisas que ele não tinha ideia durante uma campanha. E aí é que entra o papel do estrategista de comunicação, de mostrar para a população o que ele tem feito, quais são as dificuldades, o que ele está fazendo para enfrentar essas dificuldades, e sendo 100% transparente de cada processo positivo que está acontecendo ali. Porque mais difícil, né, do que trabalhar é trabalhar e não comunicar, porque as pessoas querem saber o que aquele candidato, o que aquele político está fazendo depois de eleito. E, como você disse, a forma mais clara disso é através das redes sociais, que a pessoa pode manuter ela diariamente e aí de forma ampla, com vários canais, como Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp. Então, é muito importante que a comunicação pós-eleitoral, que é a comunicação de mandato, seja tão boa, tão eficiente e tão transparente quanto a comunicação eleitoral. Inclusive, Raiane, a gente consegue acompanhar tudo que os deputados estão fazendo em tempo real. Nós aqui da Rede Alesp acompanhamos todos os parlamentares nas redes sociais, eu pelo menos acompanho todos eles, e quando nós temos as votações, a gente vê o posicionamento de cada um. Eles fazem lives dos plenários, colocam ali as suas opiniões, colocam os seus posicionamentos, se são contrários ou são partidários aquele projeto de lei, por exemplo, quem apoia, quem não apoia. Isso é importante também a população saber, né? Porque às vezes numa votação o presidente pergunta quem é favorável, quem não é favorável, permaneça como está, pronto. Ou aperte lá o sistema de votação e você só tem os nomes ali no painel, você não sabe direito os nomes, quem que votou quem, nem dá tempo muitas vezes de acompanhar, por mais que pelo YouTube, o canal da Rede Alesp, a gente consegue voltar, parar, dar uma olhadinha ali, mas pelas redes sociais a gente consegue acompanhar todo o perfil do deputado. Exatamente. A transparência é um dos princípios que regem a administração pública. E numa campanha eleitoral, a gente vê que a comunicação, digamos assim, é que é protagonista, né? Todo mundo ali preza por fazer uma boa comunicação, procura ter uma equipe de comunicação dentro da sua realidade, mas quando assume mandatos ou governos, a comunicação muitas vezes é negligenciada. E aí como é que em um período eleitoral eu estabeleço um canal de comunicação com o meu eleitor e depois que eu consigo a confiança dele e que eu estou em um cargo eleito pela população, eu simplesmente desapareço dos meus canais de comunicação. Então, não dá. Negligenciar a comunicação, não dá. Além disso, como você falou dos posicionamentos, é essencial. Porque quem votou em você, votou por algum motivo. Seja por alguma pauta que se identifica, seja pelo seu posicionamento, seja pela sua história de vida, seja pela categoria ou classe que você representa, há algum motivo ali de identificação. E essa pessoa te escolheu como representante. Então, a partir do momento que você presta contas e diz como você pensa determinada pauta, você está mostrando clareza e transparência para quem te ajudou. E isso gera o quê? Credibilidade, verdade e, acima de tudo, relacionamento. Digamos que uma pessoa assume o mandato e some das redes sociais e só daqui a 4 anos retorna. Fica muito complicado, porque durante 4 anos não houve comunicação, não houve relacionamento, não houve uma ponte de diálogo, porque comunicação é eu falar e também o outro ouvir o que o outro tem a dizer. Então, quando eu não tenho esses canais, comunica que eu não tenho uma forma de me comunicar com você, que não tem um diálogo aberto e que eu não estou sendo claro. Posicionamento é muito importante no meio político, porque a população quer saber como você pensa em determinado assunto, em determinado PL, em determinada proposta. Qual é o seu posicionamento? Só que se comunicar nas redes sociais precisa ser um trabalho estratégico. Não é como, por exemplo, eu me comunico na TV, eu comunico no rádio, eu comunico no jornal impresso.
esse é um meio que tem uma linguagem muito própria, muito característica. A linguagem digital requer ali estratégia, por isso que é muito importante aqueles políticos, aqueles órgãos que podem contar com o trabalho de um profissional de comunicação, vai auxiliar, porque ele entende qual é o melhor formato de conteúdo, qual é o melhor formato de texto, qual é o melhor vídeo, tipo de vídeo que vai ser postado, a melhor narrativa a ser construída, seja em mandatos ou governos. Então, é muito importante que você se comunique, mas você também se comunique de uma forma certa. Só fazendo um adendo, que eu vejo que é um erro de muitos políticos nas redes sociais, é que eles querem fazer uma comunicação para si. Eles querem sempre falar de si. Eles querem sempre fazer algo que eles gostem. Por exemplo, se eles gostam de um vídeo de 15 minutos, eles querem colocar os vídeos de 15 minutos porque eles acreditam que aquilo ali é o melhor. Só que quem está em casa, muitas vezes prefere um vídeo mais curto, um vídeo em outro formato, um vídeo legendado. Então a comunicação tem que ser para o meu eleitor, tem que ser para a população que eu estou representando aqui nessa casa ou em outros órgãos. Então a comunicação tem que ser feita para o outro, tem que ser efetiva. E algo que aconteceu, até se eu estiver enganada, o Márcio me corrija, mas para mim foi inédito. Na última gestão nós tivemos um curso fornecido pelo ILP, né, o Instituto do Legislativo Paulista, inclusive são cursos muito bons que nós temos aqui no nosso instituto, são vários temas diferentes, você pode até depois procurar lá, al.sp.gov.br/ILP. Tem vários cursos gratuitos, presenciais ou online, de temas diferentes. E tivemos um curso completíssimo sobre marketing político, propaganda eleitoral e gratuito, né? Minha pós-graduação é nessa área e a gente sabe que não é barato, né? E foi um curso gratuito, inclusive continua lá disponível no canal, tanto do ILP quanto da Rede Alesp no YouTube para a população. Márcio, foi inédito, né? E foram, se eu não me engano, 12 aulas, 10 ou 12 aulas. Nos últimos 2 anos, o ILP promoveu alguns cursos sobre comunicação política maravilhosos. Eu tive a honra de ministrar 2 cursos no ILP. A Rayane também ministrou cursos no ILP e teve sim esse grande curso de marketing político com vários profissionais de ponta de hoje, estão no Brasil inteiro atuando, né? Então foi uma coisa inovadora, maravilhosa, e isso ajuda muito, principalmente na formação dos profissionais que vão atuar nessa área, né? Como você mesmo falou, você está fazendo a sua pós nessa área e sabe que a coisa não é tão simples. Não é só promover um post, não é só colocar qualquer coisa na rede social. Isso não é comunicação, né? Isso aí, na verdade, não é nem efetivo. É como a Rayane estava explicando, eu sempre falo isso com quem eu trabalho, né? Uma vez eu atendi um político, a gente conversando, aí ele falou, eu gosto de tais coisas, eu gosto de texto assim e tal. Eu falei para ele, olha só, você não é o cliente final, você não é o que vai receber a informação, você é o produto. O cliente final está em casa, é ele que tem que gostar do processo, é ele que tem que ter informação, é ele que tem que ter a clareza. Então, quando a gente cria uma estratégia, é lógico, a gente cria uma estratégia com o político, mas não pensando na informação pro político, e sim para as pessoas que estão recebendo todo o prospecto aí de informação. Então, o ILP trouxe ótimos cursos, como você disse, estão todos eles lá disponíveis no YouTube, vale a pena. Quem é da área, quem quer aprender, conferir lá os links que tem aí N profissionais bacanas falando. E até para quem não é da área, né, não atua ali na gestão, na equipe, mas para o próprio candidato, para o próprio político, para o próprio deputado, dar uma olhadinha, entender um pouco esse meio, não é, Rayane? Com certeza, os cursos são voltados para quem trabalha na gestão pública, para quem trabalha em um órgão público. Eu tive a alegria de ministrar 2 cursos também pelo ILP sobre
como o marketing político digital pode alavancar mandatos, inclusive os 2 foram realizados neste ano de 2023, então estão bem atuais, e a diferença entre comunicação pública e comunicação política. Nós ministramos o último curso em abril e foi muito positivo, a gente teve feedbacks muito positivos, e é importante que esses cursos de comunicação, a equipe do mandato, inclusive o próprio agente político, tenha acesso e faça. Por quê? Porque ele consegue entender os conceitos e ele consegue, inclusive, ajudar a gente que é profissional de comunicação, porque quando a gente pede, por exemplo, vamos utilizar essa narrativa, vamos gravar um vídeo dessa forma, vamos utilizar essa estratégia, ele já está familiarizado com esse meio da comunicação e o resultado é muito melhor. Por quê? Um trabalho de parceria tende a ter resultados muito melhores do que um trabalho individual. Então, se você é assessor de comunicação ou não, é assessor parlamentar, chefe de gabinete ou é o próprio agente político, todos esses cursos estão disponíveis lá no canal do ILP no YouTube. Foram muitos comentários positivos. Eu tenho certeza que você assistindo vai gostar e vai, com certeza, contribuir muito nesses mandatos. E quanto mais informação, a possibilidade de erro, ela vai diminuindo, né? Com certeza. Eu sempre falo, conhecimento liberta. Né? O conhecimento, ele traz novos horizontes, novas possibilidades. Você consegue entender estratégias diferentes, entender o cenário diferente, entender as mudanças, porque quem trabalha com comunicação, quem trabalha com política, tem que estar sempre atualizado, porque é um mundo extremamente dinâmico, tudo muda a todo tempo, são assuntos novos, são debates novos todos os dias, e isso requer o quê? Repertório, que você constrói através de conhecimento. E eu gostaria de fazer até um agradecimento aqui, parabenizar a Alesp e o ILP por essa iniciativa. A gente sabe que gerar conhecimento, produzir conhecimento, oferecer esses cursos requer um trabalho de planejamento, tem muita gente envolvida, tem a técnica. Então, quando a gente vê um órgão público como a Alesp, como o ILP, que está voltado para esse tipo de questão, oferecer e capacitar, seja os seus servidores ou de outros órgãos, porque como é online, outras pessoas podem participar também, isso ajuda no processo de, inclusive, fortalecer a democracia e a comunicação. Então, gostaria de realmente parabenizar a Alesp e o ILP por essa iniciativa e que ela possa crescer cada vez mais e que quem está em casa, que o público participe. É muito rico, não é porque eu participei, mas teve vários colegas profissionais que realizaram já. Então, são capacitações muito ricas e gratuitas. Muitas vezes as pessoas não têm acesso, seja por um valor financeiro, seja muitas vezes pelo deslocamento. Então, você pode assistir online de forma gratuita, inclusive fica salvo lá no canal do YouTube. Sim, vale muito a pena, porque o conhecimento sempre é maravilhoso, e os profissionais, assim, eu falo porque eu acompanhei vários, né, eu cobri várias palestras, inclusive a de vocês, e foi o máximo, então vale muito a pena mesmo. Deixa eu aproveitar, claro, Márcio, fica à vontade. Um agradecimento especial ao LP, à Alesp, por toda essa proatividade de promover esses cursos. E eu lembro que quando eu ministrei um curso de comunicação, a gente teve aluno de vários lugares do Brasil. Tinha, acho que umas 5 pessoas que acessaram o curso de fora do país. Então, isso é muito importante, esse papel que a Alesp vem cumprindo, de levar cursos de forma gratuita para as pessoas. Ajuda realmente em aumentar o nível de conhecimento, melhorar o nível de qualidade profissional dessas pessoas. E, como você disse, a gente tendo mais informação, a gente aprende, fica cada vez mais antenado no que está acontecendo. E aí ganha até credibilidade para trabalhar e combater o que a gente começou a falar aqui, que são as próprias fake news. Você aprende mecanismos, aprende checagem, aprende estratégias. Então, tudo isso graças a esse processo que a Alesp e o ILP vem fazendo ao longo desses anos. Eu participei nos últimos 2 anos da gestão, uma gestão do presidente da Alesp, que era o deputado Carlão Pinhatari, mandar um abraço a ele. E na época a ILP era da diretora Karina. Então, vou mandar um abraço para ela também. E a gente fez muita coisa bacana aí dentro da Alesp, promovendo bons cursos, né? Então, parabéns ao ILP e à Alesp. É verdade. Bom, e quanto mais informação, eu acho que as coisas também, elas vão perdendo força, né? No caso das mentiras, né? Das informações falsas. Quanto mais você busca a verdade e você tem mecanismos para isso, isso acaba, né, se perdendo, isso é valioso,
né? Você busca a verdade, isso que é o importante. E Márcio, você percebe que até de uma eleição para outra, até nas campanhas, isso mudou também. A gente teve, até na última legislatura, pessoas que foram eleitas de um formato mais digital, né? Pessoas que vieram mais de campanhas digitais até, e que a gente não estava acostumado, até nós assustamos um pouco quando percebemos que muita gente ganhou voto por campanhas digitais. E esse ano, essa última campanha, não o último ano, mas a última campanha mudou também, não foi mais tanto esse formato. Tudo vai se mudando. A informação também ajuda a mudar esse cenário, a trabalhar um pouco mais o eleitor e amadurecer esse eleitor? Sim, com toda certeza. É importante a gente salientar que a comunicação digital, a comunicação que a gente tem acesso diariamente, que é através das redes sociais, através do meio digital, ela muda muito. Ela muda todos os dias. A gente pode dar o exemplo do Instagram. O Instagram era uma rede social que era feita para imagens. Depois se tornou uma rede social feita para vídeos curtos. Deu vida a um outro formato de conteúdo. E a gente teve o TikTok, que apareceu depois com outro formato de vídeo curto. E o Instagram se adaptou a isso depois. Então, olha só esse loop de conhecimento que as próprias empresas têm que se adaptar para poder fornecer conteúdo e prender o usuário aí no tempo de retenção de tela. Então, esse formato sendo cada vez diferente, ele acaba que o usuário tem que acompanhar e o usuário tem que entender o que está acontecendo também. E os políticos, né, os candidatos, eles entenderam isso com o passar do tempo. A gente está falando aí, volta a dizer, 2012, 14, 16, até agora, 22, que foi a última eleição, e os eleitores ficaram cada vez mais digitais. Antes da gente começar aqui a entrevista, eu estava fazendo um acesso ao site da Câmara dos Deputados, fazendo uma pesquisa sobre o PL das fake news, que é o 2630, que está sendo debatido, e tem aqui o último dado deles, que eles fazem uma atualização de 48 horas, que é do dia 3/7, tem quase 30 mil pessoas participando, votando ativamente, se discorda, se concorda parcialmente. Então, olha, são 30 mil pessoas que estão participando de um processo, de um projeto de lei que vai ser votado na casa. Então, as pessoas também estão acompanhando política cada vez mais de forma digital, acessando os sites das casas. Então, tanto o eleitor quanto o político, o candidato, tem que entender esse movimento digital, essa mudança digital. E como eu falei, a gente está tendo um novo boom com as inteligências artificiais, que vão fazer parte das campanhas de 2024. E conhecimento nesse ponto é muito importante. Então, tá antenado o que os profissionais de comunicação estão falando nas suas redes sociais. Eu falo sobre isso no meu Instagram, a Rayane também fala no dela. Vai ser o diferencial para o próximo processo eleitoral. A pessoa está entendendo cada vez mais essas mudanças do digital. Exatamente isso. Inclusive, cada pleito é um pleito. O que eu quero dizer com isso? Que há diferenças, por exemplo. As estratégias que foram utilizadas em uma campanha anterior, na próxima de 2024, do próximo ano, pode ser que elas não sejam mais validadas. Então, há diferenças. E aí, infelizmente, tem muitas pessoas que falam assim, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim, embora a gente saiba, tem pesquisas hoje que mostram que as redes sociais têm sido protagonistas nos pleitos, nas campanhas eleitorais, mas parece que as pessoas ignoram esses números e tendem a ir por um caminho que a comunicação digital tem ganhado um protagonismo e ela precisa de atenção. O eleitor hoje, inclusive, a internet democratizou o acesso à informação, como o exemplo que o Márcio acabou de dar, sobre o número de pessoas que acessam o site da Câmara dos Deputados a respeito de uma proposta que está lá tramitando na casa. Então, a população hoje acompanha e ela acompanha de perto e ela tem um senso crítico. Por isso que eu falei que o posicionamento é muito importante. Não dá para você ignorar assuntos importantes e aí você fingir que não é com você, que você não faz parte daquele cenário ou simplesmente ficar quieto. Assuntos importantes que têm a ver com o seu posicionamento, com o seu mandato, a pessoa precisa se posicionar.
E hoje as redes sociais, inclusive eu quero fazer um adendo aqui, parabenizando a Lespe nas redes sociais. Eu acompanho as redes sociais da Lespe e eu vejo que a linguagem lá é extremamente clara, simples, objetiva e tem um ponto muito essencial que é a participação popular. Eu vejo que a população muitas vezes é mostrado conteúdos lá, a população fala. Isso significa que a Lespe está se aproximando da sua audiência, está se aproximando do seu público e isso é muito positivo. Por quê? Que a população passa a entender o que acontece dentro dessa casa legislativa de uma forma mais eficaz. Porque se a gente, por exemplo, utilizar termos ali legislativos, jurídicos, pode ser que muita gente não compreenda e aí há um distanciamento. A partir do momento que eu utilizo uma linguagem mais acessível, eu trago essas pessoas mais próximas, essas pessoas conseguem participar, saber o que está acontecendo e aí elas sabem nas redes sociais, sabem no canal do YouTube, sabem através da rede Alesp de comunicação, sabem através das transmissões ao vivo que a casa faz. Então, assim, as redes sociais têm o seu papel relevante hoje, precisa ser discutido esse papel com responsabilidade, com amplo debate, inclusive de especialistas sobre o assunto, e a população pode utilizar essas redes sociais para se informar, inclusive cobrar aqueles que elas votaram, porque eu voto, mas eu também tenho que ter a responsabilidade de acompanhar o trabalho daquele meu representante. Então, as redes sociais, os canais de comunicação e a comunicação digital como um todo contribuem muito para esse processo. Agora eu queria tocar num assunto até que o Márcio falou, de uma nova tecnologia que a gente tem falado muito, inclusive aqui na Rede Alesp, que é a inteligência artificial. Algo que chegou, né, para quem é da área de tecnologia, ainda é um mundo novo, mas já conhece um pouquinho. Para quem não é, ainda a gente só conhece dos filmes e fica com baita de um medo, porque não sabe direito que mundo é esse. Mas aí, quando pensa-se em utilizar isso em uma campanha, como que pode ser esse caminho? Então, o Márcio começa, então, inteligência artificial já para a campanha, depois, Rayane, como que a gente vai ter esse novo mundo aí? A inteligência artificial, ela de fato chegou para ficar, para dominar aí como eu disse, esse novo boom tecnológico. E aí todo dia a gente vê novas inteligências artificiais. Isso já virou até eu costumo falar que isso já se tornou uma guerra tecnológica entre as empresas de inteligência artificial, porque elas estão cada vez mais investindo que essas inteligências trabalhem mais rápido, pesquisem mais rápido, entreguem o resultado mais rápido. Então a gente daqui a pouco vai ter inteligências artificiais criando coisas com milissegundos, né? Então é muito importante que nós, profissionais de comunicação, entendamos esse processo, essa evolução e como isso vai ser aplicado, como isso pode ser aplicado nas próximas campanhas, né? O medo que você citou aí, eu acho que é o que todo mundo tem, as inteligências artificiais vão substituir o trabalho humano? Não é isso, é o que eu sempre falo. A inteligência artificial, ela ainda precisa de alguém que monitore e controle ela. E, atualmente, os resultados que ela entrega nem sempre são resultados factíveis, às vezes eles são muito quadrados. Por exemplo, a gente fala muito sobre o ChatGPT, que produz textos, produz roteiros, ele te entrega um resultado bom, mas o profissional que está atrás do processo, que está ali manuseando o computador, ele pega esse roteiro e vê os pontos que não estão de acordo, que precisa mudar, porque precisa mudar várias coisas que às vezes a inteligência te entrega. Então, precisa sim de um profissional qualificado, até mesmo para dar os comandos para as inteligências artificiais, né? Quando a gente promove aí algum vídeo que tenha uma narração, a inteligência artificial ela pode te dar o áudio pronto a partir de um texto, mas você tem que ver se a voz está de acordo com o texto que você vai colocar. Então, são várias vertentes dentro da evolução da inteligência artificial e da inserção dela no nosso dia a dia, que precisam de alguém que trabalhe com isso, que entenda disso, profissional de comunicação, de tecnologia, que esteja manuseando e dando outros pontos através dos resultados que a inteligência artificial dá para ele. Então, sim, a inteligência artificial, a IA, é uma realidade, temos que aprender a manuseá-la, mas ela não vai
as máquinas não vão dominar o mercado, a gente não é descartável ainda, mas os profissionais têm que ficar antenados e saber trabalhar com essa nova tecnologia. É exatamente isso. Eu compartilho com a percepção do Márcio na questão de que não vai substituir o trabalho humano, porque essas ferramentas são monitoradas, controladas e gerenciadas por humanos. Por exemplo, tem inteligência artificial que eu preciso entregar o comando correto para que ela entregue a informação que eu preciso. E essa informação, muitas vezes, não são verídicas ou há erros ali. E aí esse trabalho de checagem precisa ser do profissional de comunicação ou do profissional que está utilizando aquela ferramenta. E aí há um ponto muito importante que nós já abordamos aqui, a questão da atualização do conhecimento para quem trabalha com marketing político, com comunicação política. Então a gente precisa estar preparado, se atualizando, estudando sobre essas novas ferramentas. Não dá para negar que elas existem, hoje elas são uma realidade e nós que pensamos, temos ali o raciocínio lógico, nós que trabalhamos nesse meio, a gente tem que aprender, lidar com elas da melhor forma, extrair o melhor delas, mas lembrando que o trabalho de comunicação ele é personalizado. O trabalho que eu faço para um político, ele não é igual para outro. Então, ele é todo feito de acordo com o cenário, com o contexto, com o posicionamento, com a história daquela pessoa. E nós somos únicos, a nossa essência é única. Então, o ChatGPT ele não vai saber como é a sua vivência, como é a sua história, como você pensa ali na sua integridade. Então, a nossa essência é o que nos faz únicos. E essa comunicação que é personalizada, a inteligência artificial ainda não conseguiu dominar. Então, é um trabalho que a gente tem que ver que essa nova ferramenta, esses novos recursos vieram para nos ajudar. Cabe nós, enquanto profissionais de comunicação, essa atualização constante desses novos recursos para extrair dessas ferramentas o melhor possível. Bom, estamos chegando... Colaborar um pouco mais com o que a Rayane acabou de dizer, exatamente isso. A inteligência artificial pode te propor bons textos, roteiros, listas, N coisas que a inteligência artificial hoje faz. Mas ela nunca vai personalizar o político, nunca vai dar um posicionamento para ele, porque aquilo é dele. Aquilo é estratégia que vem dele, é ele que fala, não é um robô que fala por ele. Então, nós, como profissionais de comunicação e as pessoas que vão manusear a inteligência artificial têm que entender isso. Elas são assistentes e não são o produto final, elas são o meio. O produto final, quem dá, são os profissionais por trás do mecanismo. Vou dar um minutinho final para as considerações de vocês, porque nós terminamos aqui o nosso programa, mas eu quero agradecer. Então, agradeço o Márcio Lemos, publicitário e especialista em marketing, comunicação política. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez você e toda a equipe da Rede Alesp. Um abraço a todos aí que trabalham na TV. É sempre muito especial estar aqui falando, dividindo conhecimento e principalmente colaborando aí com uma comunicação de melhor qualidade para todos que acompanham a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Também agradeço a jornalista e estrategista digital Rayane Moreira. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Parabenizo mais uma vez toda a Rede Alesp de comunicação pela iniciativa, por colocar em pauta assuntos como esse, toda a equipe que é envolvida em gravações como essa. Muito obrigada e precisando eu estou à disposição. Obrigada, voltem sempre. Será um prazer, essa conversa foi boa demais. O Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.